Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Matheus e toda a equipe Família Vida Veda pelo convite para participar mais uma vez do Convida e dessa vez de um assunto tão importante que é a saúde da mulher. Na verdade, eu sou ginecologista integrativa, cirurgiã, então eu sou suspeita para falar que esse assunto é um dos assuntos que mais me apaixonam. Eu me sinto com uma honra inenarrável de poder participar desde o primeiro congresso Vida Veda e esse especialmente que tem um assunto voltado para a saúde da mulher. Eu estou aqui também para resumir para vocês a conversa que nós vamos ter, porque eu gosto muito de fazer as palestras e eu participei já de muitas palestras em diversos formatos, né, de congresso, e eu confesso que esse formato que o Vida Veda organiza é o formato que mais me apaixona. Por quê? Porque a gente está falando de saúde para quem realmente interessa, não só colegas médicos, mas colegas da saúde e terapeutas de todas as áreas multidisciplinares, e isso é o legal, né, da saúde integrativa, porque você integra uma família de terapeutas e todos têm importância fundamental para promover a melhora do tratamento do paciente. Então, esse congresso nesse formato que fala para pessoas de diversas áreas, inclusive pessoas leigas no assunto, é um formato que muito me apaixona. Na verdade, para falar de endometriose e saúde feminina, nós teríamos, na verdade, muito tempo para falar de várias coisas. Então, na verdade, eu vou focar essa conversa com vocês no assunto que é tão polêmico e que tem poucos especialistas no mundo todo, que é a endometriose. Eu não sei se vocês sabem, a endometriose ela afeta de 10 a 15% de todas as mulheres no mundo inteiro. O diagnóstico chega a atrasar mais de 7 anos até que a mulher tenha o início dos sintomas e descubra a doença. Vocês vão ver que existem várias polêmicas envolvendo a endometriose, principalmente na dificuldade do diagnóstico. Muitas mulheres elas temem muito ter que ir para uma cirurgia muito agressiva, né? Então, assim, alguns assuntos muito polêmicos em torno da endometriose seriam do diagnóstico, da demora no diagnóstico, se tem ou não necessidade de um tratamento tão intervencionista como a cirurgia, né? E eu recebo muitas pacientes que perguntam o que elas podem fazer de tratamento integrativo que possam promover, então, uma melhora da qualidade de vida e dos sintomas, porque também tem uma questão polêmica que gira em torno disso, que é a tal da recidiva da endometriose. Infelizmente, nós vemos histórias de mulheres que operaram inúmeras vezes e não melhoram as dores. Então, eu resumiria aqui a conversa em 3 grandes tópicos. Primeiro, o que é endometriose e como saber se eu tenho endometriose. Essa é uma delas. Segundo, como eu trato a endometriose? O que tem, na verdade, hoje na medicina, tanto integrativa quanto tradicional, para oferecer para a paciente um tratamento efetivo? E terceiro, por que a visão integrativa é tão importante no tratamento da endometriose e de todas as outras condições que envolvem a saúde feminina? Eu acho que então esses 3 grandes tópicos a gente pode conversar aqui. E eu vou começar então falando para vocês da primeira delas. Como saber se eu tenho endometriose? Na verdade, a gente fala que a paciente com endometriose, ela apresenta 6 dores em geral, não todas, mas algumas. E o importante é saber que muitas dessas dores podem estar mascaradas pelo uso de hormônios, que podem mascarar os sintomas sim da endometriose. Então, as 6 dores seriam cólicas menstruais, cada vez mais progressivas. Segundo, chega uma hora que a paciente começa a ter cólica fora do período menstrual. Terceiro, dores nas relações na profundidade. Quarto, dores para urinar e evacuar no período menstrual, que seria a 4ª e a 5ª condição. E a 6ª condição, a dor de não conseguir engravidar. Quando a mulher ela tem
esses sintomas, aliado a um exame ginecológico, porque na verdade, no exame clínico ginecológico, o ginecologista ou a ginecologista que consegue pensar nessa possibilidade, ela sempre vai atentar e perguntar para a paciente como eram os seus padrões de menstruação e cólica antes de você tomar pílula. Nossa, eu tinha muita cólica, até por isso comecei a tomar pílula muito cedo. E aí já levanta, na verdade, a lâmpada do opa, aí pode ter coisa. Então, o exame ginecológico, ele pode sim aumentar a chance da gente suspeitar do diagnóstico através do toque ginecológico, onde a gente percebe aderências, fibrose, nódulos em regiões onde comumente são encontradas lesões de endometriose. E aí, uma vez que você tem esses sintomas e esse exame ginecológico suspeito, a gente pode proceder então ao exame especializado de imagem, seja ultrassonografia com preparo intestinal ou ressonância magnética da pelve. Porém, aqui é muito importante ressaltar que apesar da paciente ela trazer uma ressonância e uma ultrassom com preparo intestinal, esses exames eles precisam, infelizmente, ser laudados por especialistas experientes, porque a curva de aprendizado de um profissional que faz o laudo de um exame de imagem para a endometriose é muito demorada. E geralmente o profissional ele só adquire mais acurácia, que é o índice de acerto, quanto mais ele trabalha com cirurgiões que dão, na verdade, a resposta se eles acertaram nos laudos ou não para ir se melhorando na capacidade do diagnóstico. Então isso é fundamental. Às vezes as pacientes trazem, até fazem investimento de um ultrassom ou um exame de imagem particular, que o laudo foi feito por um profissional, infelizmente, ainda não tão experiente. E aí a gente explica isso para a paciente, que assim, essa é a primeira etapa. Precisa desse exame diagnóstico com médicos especialistas. E aí, se a paciente não passa com uma ginecologista especialista, ela não sabe quem da equipe, né, e no Brasil pode fazer esse laudo para ela. Então isso é muito importante, certo? Então, isso seria, será que eu tenho endometriose? Na verdade, a gente se direciona pelos sintomas, pelo exame ginecológico e pelos exames de imagem. Infelizmente, existem situações de endometriose inicial ou leve, que não são profundos, que você não consegue necessariamente enxergar nos exames de imagem. E aí, em último caso, apenas a endoscopia da pelve é capaz de visualizar os focos e já tratar quando se trata de uma endometriose, então, que a paciente tem sintomas, que os exames de imagem, eles têm melhor índice de acerto, ou seja, acurácia para formas profundas. Então, respondendo esse primeiro tópico, será que eu tenho endometriose? É isso basicamente. Segundo tópico dos exames, a gente falou aqui que é importante o exame ser feito laudo com especialistas. A terceira condição, que tipo de tratamento existe para a endometriose? Aqui, gente, é muito importante a gente aliar o discurso do que tipo de tratamento que existe e por que eu desenvolvi endometriose, né? A endometriose, pessoal, ela se dá basicamente por 3 motivos. Primeiro, predisposição genética, que não tem como a gente mudar, mas tem como a gente modular. Segundo, hoje as mulheres menstruam muito mais vezes do que as mulheres 4, 5 gerações atrás. Quando a mulher menstruava mais tarde, com 18 anos, as mulheres antigamente menstruavam mais tarde, porque não tinham estímulos sexuais desde jovem. E muitas vezes as mulheres não tinham direito ao mercado de trabalho, a terem atividades fora de casa. Então as mulheres antigamente, elas menstruavam com 18 anos, casavam com 19 e tinham às vezes uma sequência de 15 filhos, amamentavam entre as gestações. Então elas menstruavam às vezes 20 vezes na vida inteira e aí entravam na menopausa. Hoje tem mulher que menstrua 20 vezes no ano, né? Então, quando a gente menstrua, todas as mulheres quando menstruam,
parte da menstruação e do tecido menstrual, que é o endométrio, ele vai para dentro da pelve, porque as trompas uterinas elas estão abertas numa situação normal, né? Então, o fato de nós menstruarmos muito mais vezes, apesar de ser um evento saudável e natural, coloca mais endométrio para dentro da pelve. Isso é uma questão mecânica, né? E a terceira condição, a mulher com endometriose, ela tem uma alteração e um desequilíbrio do sistema imunológico para eliminar esses focos de endométrio mês a mês, para que elas não enraizem em forma de sementes, entre aspas, e desenvolvam então a endometriose. Então, vocês veem a importância desses 3 fatores. Por que é importante a gente falar da causa da endometriose? Porque se a paciente não se empodera da informação de por que ela teve endometriose, mesmo que ela faça todos os tratamentos naturais, fitoterápicos, todos os tratamentos integrativos, cirurgias ou até mesmo hormônios, ela não vai. Se ela não combater o que levou ela a ficar doente, ela vai continuar adoecendo. E isso não é só de endometriose, gente, de tudo. Porque todas as doenças, com comprovação científica hoje, elas têm fundo imunológico e inflamatório. Por que tem pessoas que se expuseram à Covid e não pegaram Covid ou positivaram Covid e ficaram assintomáticos? Sistema imunológico, né? Bagagem genética. Então, a resposta imunológica inflamatória hoje, ela é o foco principal para a gente prevenir e tratar doenças, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque isso tem a ver com o tratamento que se oferece, né? O tratamento, basicamente, da paciente com endometriose, a maioria das pacientes, ela tem 3 focos de tratamento. Primeiro, melhorar as dores. Segundo, algumas têm infertilidade, infelizmente 50% podem ter. E terceiro, elas querem não ter risco com essa endometriose, porque infelizmente algumas endometrioses elas têm risco de progredir para intestino, bexiga, nervos, ter associação às vezes com câncer, alguns tipos de câncer, que é o caso do apêndice e alguns casos de ovário, né? Então, ela não quer ter riscos, independente das dores, que ela vai melhorar se ela fizer o tratamento. Então, vocês entendem a importância de ter um laudo de confiança? Porque se você vai responder a todas essas perguntas, se ela tem risco ou não de obstrução, se ela tem risco ou não de associação com câncer, se a doença está progredindo, eu preciso de um laudo de confiança, até para fazer um histórico comparativo, certo? E por que é importante a gente fornecer a informação do porquê que ela tem endometriose? Porque isso é a parte mais importante do tratamento integrativo. Muitas pessoas, elas têm a ideia de que tratamento integrativo é alimentação, estilo de vida, fitoterapia. Sim, mas não é só isso. O mais importante do tratamento integrativo, gente, para todas as condições de saúde, é o paciente entender por que ficou doente, para ele conseguir adaptar escolhas de vida que envolvem não só o cuidado, o autocuidado físico, mas também mental, emocional, espiritual, e isso com comprovação científica. O que acontece quando uma pessoa tem um sentimento ruim, seja de raiva, mágoa, qualquer sentimento ruim porque na verdade, pessoal, o sentimento ruim, uma vez perguntaram para o Dalai Lama, né, quando ele veio para o Brasil, os jornalistas brasileiros perguntaram: Dalai Lama, o senhor nunca perde a paciência, nunca fica com raiva? Ele falou assim: ué, mas eu fico com raiva e perco a paciência o tempo todo. Aí os jornalistas falaram: nossa, mas o senhor não é o Dalai Lama, símbolo da serenidade, do equilíbrio? Ele falou assim: mas quem disse que a serenidade, o equilíbrio são atitudes passivas? Quem disse que uma pessoa que consegue manter o equilíbrio emocional, espiritual, ele não sente sentimentos negativos? Ele falou:
quando a pessoa tem a expectativa de bloquear esses sentimentos negativos, ele está se equivocando, porque isso é impossível. Então isso a filosofia budista, né, trabalha muito, né, as meditações, as práticas de yoga, né, que é a meditação em cima do deixar ir, porque na verdade o sentimento negativo ele sempre vai vir, e o importante é que ele seja processado dentro de nós e resolvido, para que ele não fique, na verdade, uma situação sustentadamente tóxica, porque os estudos já comprovam que quando você mantém esse padrão de sentimento sustentadamente, você colapsa o sistema imunológico e de neurotransmissores, fazendo com que a gente adoeça, porque tudo tem o fundo inflamatório imunológico, câncer, doenças infecciosas, doenças alérgicas, alterações funcionais intestinais, de digestão, de pele, de cabelo, tudo. Fisiologia menstrual, né? Fertilidade, absolutamente tudo, né? E hoje a gente sabe que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, ele é a fonte principal do sistema imunológico e da produção de neurotransmissor. Então, a saúde alimentar, tudo que a gente come, a gente coloca direto no segundo cérebro. Então, se a gente quer que o segundo cérebro seja saudável, o sistema imunológico funcione bem para não deixar a gente inflamado, para manter a nossa resistência imunológica boa contra células inflamatórias, defeituosas, porque quando a mulher tem mioma, adenomiose, pólipo, cisto de ovário, endometriose, apesar de serem doenças benignas, as células estão com crescimento alterado. Não é uma célula com uma programação biológica normal. Por que que isso acontece com algumas mulheres? Porque o sistema imunológico não conseguiu combater a célula anormal de ficar persistindo e crescendo, mesmo que ela seja benigna. Porque ela não é um câncer, mas ela traz transtornos de saúde de vida da mulher. Então não é tão benigno assim. Ainda mais a endometriose, né? Que você pode ter risco, às vezes, de obstrução de órgãos vitais, associação com câncer. Então, só para a gente falar, então, um apanhado geral da importância da visão integrativa, né? O que é integrativo nesse assunto da compreensão? O porquê que a gente adoece, a questão da importância de tudo ser imunológico e inflamatório, inclusive o intestino e os pensamentos. Então, a importância do autocuidado no sentido do autoconhecimento e das práticas de saúde espiritual, que não necessariamente são religiosas, na questão da gente conseguir sabedoria para separar o que dá e o que não dá para controlar, deixar ir a maior parte das coisas que a gente não tem controle, processar para a gente ficar bem com isso. E não ter a ilusão de que os sentimentos negativos não virão. Eles vêm, é natural do ser humano, né? Então, essa é uma questão importante. E o mais importante agora, o que eu gostaria de falar, dos estudos em neurociência, ciência neuroendócrino e imunologia. Toda vez, uma coisa que a gente vê em todas as pacientes que desenvolvem endometriose, sem exceção, no mundo inteiro, elas têm um estado de alerta mental ao máximo, há muito tempo. Por que elas têm esse estado de alerta mental ao máximo? Porque elas são extremamente competentes no que fazem, elas querem dar conta de tudo, cuidar de todo mundo, têm dificuldade para falar não, colocar limites, elas não se priorizam, sempre os outros em primeiro lugar. E elas têm uma exigência consigo próprias muito alta de performance em tudo que elas fazem. Desde uma simples atividade doméstica até o relacionamento com pessoas e a performance profissional. Só que do ponto de vista de como o corpo reage a essa atenção mental, o corpo ele libera hormônios de estresse, adrenalina, cortisol. Independente de você estar fugindo de uma situação de real perigo
ou porque você tem uma autoexigência muito grande numa tarefa doméstica, ou porque o seu cérebro não para, você quer ter uma alta performance porque a sociedade sempre disse para a mulher que ela seria extremamente aceita e premiada se ela fosse multitarefa e alta performance. É o que a sociedade hoje ocidental, de uma maneira geral, incentiva. Essa divisão dos direitos civis igualitários das mulheres com relação a ter profissão, trabalhar, ter independência, foi uma conquista, obviamente, muito importante na sociedade, mas o homem, biologicamente, não fica grávido, não amamenta, né, o filho por nós. E as mulheres, na verdade, elas acumularam tarefas, né? Elas não diminuíram ou redistribuíram, né? Então, existe também uma questão cultural que a mulher ainda, ela tem uma formação cultural, e a sociedade tem muito isso, de que ela tem que dar conta de tudo. Não querendo entrar no mérito filosófico da questão social, mas também isso é muito importante a gente mencionar, essas mulheres com endometriose, elas têm uma autoexigência de alta performance. E aí o que acontece? O nosso corpo físico, biologicamente falando, ele não foi feito para ter picos de adrenalina, cortisol o dia todo, vários dias da semana, vários dias do mês, vários dias no ano. Quando a gente é submetido a esse estado de alerta constante, sem ter os momentos de pausa mental, o nosso corpo entra num colapso do sistema imunológico e começa um processo inflamatório. E isso já foi provado até em experiências com animais de laboratório. Então, eles pegaram ratos geneticamente idênticos, separaram em 2 grupos. Um grupo podia ter uma rotina normal, comer, dormir, brincar, descansar, e o outro grupo, para não falar que estavam maltratando, eles só podiam brincar e se divertir. E quando eles queriam dormir, eles deixavam a luz acesa no laboratório, eles ficavam estimulando com comidinhas gostosas. Quando eles perceberam, depois de muitos meses desse estilo de vida, eles viram que os ratinhos que ficaram em estado de alerta, eles tiveram colapso do sistema imunológico em exames. Eles começaram a desenvolver as mesmas coisas que os seres humanos desenvolvem em situações de estresse crônico. Esgotamento emocional, irritabilidade social, impaciência, depressão, isolamento, dores crônicas, gastrite nervosa, problemas de pele, problemas alérgicos, câncer, né? Pior resposta imunológica para vacinas, para vírus, tudo. Aumento da resistência à insulina, alterações dos níveis de pressão arterial, piora do padrão de colesterol. Então, na verdade, não é psicológico, gente, é neuroendócrino, certo? E lembra que eu falei para vocês que a paciente com endometriose, ela tem um desequilíbrio da resposta imunológica, que tem tudo a ver com o perfil de personalidade e perfil mental da mulher com endometriose, que ela tem um estado de alerta para o bem, e isso faz com que elas tenham uma tendência para serem controladoras para o bem, porque elas querem tudo certinho, querem que dê tudo certo. Isso não está errado. O problema é que ela precisa saber que se não tiver um ponto de equilíbrio, momentos do dia que ela vai... Porque, na verdade, pessoal, todos aqui que gostam da área integrativa sabemos. Não existe caminho para a plenitude, para a saúde, que não respeite o caminho do meio. Que os taoístas, os budistas, os espiritualistas tanto pregam. Para a saúde física é a mesma coisa, porque o corpo ele é físico. O espírito e a nossa mente, elas são ilimitadas, mas o corpo, ele perece dos excessos. De toda monta. Não é só um excesso. Então, assim, eu preciso falar para vocês da atividade do alerta mental. E aqui eu nem falo estresse, porque às vezes a pessoa nem identifica como estresse. Então, quando todos os profissionais de medicina integrativa, e isso que é muito legal, né? Eu estava falando com o Matheus numa live muito tempo atrás. O legal é que, assim,
Quando a gente conhece profissionais de medicina integrativa de diversos segmentos, Ayurveda, chinesa e assim por diante, e a medicina integrativa ocidental, o que a gente vê? O que é a medicina integrativa ocidental? É a medicina que pratica quimioterapia, cirurgia, prescreve antibiótico, que começou a prescrever tratamentos complementares que antigamente eram ditos alternativos. Por quê? Porque já tem comprovação científica, então passou a não ser mais alternativo. Foi o que eu falei com o Matheus numa live dessas. Então não é mais alternativo, porque se você tem comprovação científica, a prática complementar ela é igual ao remédio. Ela é com embasamento científico prescrita para o seu tratamento, para você ficar bem. E o que é legal de todas as medicinas integrativas? Elas falam a mesma coisa de jeitos diferentes. Eu não sou especialista em medicina Ayurveda, mas eu sou especialista em medicina chinesa, acupuntura e medicina integrativa ocidental e cirurgia ginecológica. O que a gente aprende no conceito da endometriose? Toda vez que a mulher ela tem uma atividade mental controladora, de alta performance para o bem, na medicina oriental, ela está sobrecarregando a energia do fígado. E o fígado, na medicina chinesa, ela rege toda a parte ginecológica da mulher. Por que isso é importante a gente saber? Porque a mulher com a endometriose, às vezes, ela tem cólica desde a primeira menstruação da vida. Muitas mulheres têm endometriose desde adolescentes, mas o perfil de comportamento e atitude mental, emocional da mulher com endometriose, ela tem esse estado de alerta que sobrecarrega o fígado desde mais nova. E aí, quando ela começa a menstruar, ela começa a ter muita dor, alteração de fluxo, de regularidade, alteração de aspecto do fluxo menstrual. E nessa fase, as alterações, elas ainda estão no nível que os chineses falam energético, que os ocidentais falam fisiológico, de balanço neuroendócrino, que na verdade é a mesma coisa, né? E quando aquilo não é corrigido, você começa a ter alteração da célula. E se a alteração da célula não é corrigida, você começa a ter alteração de toda a anatomia da mulher. Então, a mulher que chega com uma endometriose avançada, com aderências, que pegou vários órgãos do intestino, ela já está nesse processo há muito tempo. Neuroendócrino imunológico, que os orientais da medicina integrativa chinesa já falavam, né? O perfil da pessoa com fogo no fígado. E aí eu tenho certeza que os ayurvedas também têm uma definição de personalidades, Pitta, Vata e assim por diante. Eu não vou meter muito porque eu não estudei muito essa parte, que também justifica, né? Então, na medicina ocidental, a mulher com estado de alerta desde muito cedo, ela fica constantemente inflamada pelo estado de alerta, por aumento de cortisol, adrenalina, começa a desestabilizar a parte imunológica, neuroendócrina e começa a ter alteração menstrual. Então a gente tem muita menina nova com cólica, com alteração de fluxo, que não tem alterações nos exames de imagem. E se a gente não explica para elas que elas precisam rever toda uma questão de saúde mental, emocional, autoconhecimento, elas não vão melhorar. Elas vão ficar rodando de exame em exame, tomando remédio aqui, remédio ali, sem tratar a causa do problema, certo? Então, essa era uma parte muito importante. Então, dos pilares que todos nós, de todas as linhagens integrativas, falamos da saúde, que é o pilar do alimento, e aí eu não vou entrar muito no mérito do detalhe, porque o alimento, ele é a fonte de nutrientes para o sistema imunológico funcionar bem. Lembra que o intestino era o segundo cérebro? O alimento vai entrar em contato com o seu segundo cérebro. Então, eu tenho muitas pacientes com endometriose que elas ficam obsessivamente preocupadas com cada alimento que elas consomem.
Não é o alimento não saudável que você comeu que te gerou endometriose. O objetivo do alimento na saúde como um todo é você ter uma saúde do sistema imunológico intestinal, uma saúde para você não ter inflamação, uma saúde imunológica e você fornecer nutrientes naturais para o seu sistema imunológico funcionar bem. Assim como a gente dá uma ração de qualidade para o pet, um adubo para uma planta na terra, nós precisamos de nutrientes naturais. Os alimentos industrializados e processados ainda não têm a tecnologia que fornece os micronutrientes que tem o alimento natural. Então, o pilar do alimento para a endometriose, ela serve tanto como conceito de saúde, mas quando a paciente está com a endometriose, ela tem muita inflamação. Por quê? Porque uma vez que a endometriose se instalou e enraizou, o sistema imunológico da pessoa que tem a lesão, ela fica querendo combater essa lesão constantemente, então ela fica inflamada, porque o que é inflamação? Numa explicação leiga, é quando os seus soldados, anticorpos, eles estão em alerta combatendo alguma coisa que eles não estão gostando, achando que faz mal para você. E o alimento industrializado, ele não tem, o corpo ele sabe que aquele alimento não é natural. Vai aumentar a produção de anticorpos, vai aumentar a inflamação, eles ficam numa guerra contra o alimento. Então você imagina, né, quantos alimentos processados, e existem alguns alimentos que são mais inflamatórios do que outros, independente da pessoa ter intolerância, sensibilidade, fazer testes para ver se a pessoa tem problema com aquele alimento, não é essa a questão. O alimento que ele não está disponível na natureza diretamente, ele vai ter sempre algum grau de inflamação, porque o corpo não reconhece. O campeão disso é o glúten da farinha do trigo, e eu não sou aqui uma pessoa radicalmente contra glúten, porque o problema do glúten está aí nas pessoas com doença celíaca, que aí não pode ter nem traços, né? Mas aí a questão seria o glúten da farinha do trigo, ele não é reconhecido pelo organismo, ele não existe na natureza, porque ele é o derivado do processo industrial da farinha do trigo para deixar o alimento fofinho. E essa molécula não é reconhecida por nenhum organismo vivo, inclusive pets. Por isso que existe uma linha veterinária toda livre de glúten, livre de grãos. Por quê? Porque a gente sabe do potencial inflamatório dessas moléculas, dependendo da proporção e da quantidade. Só que se a paciente com endometriose, ela já tem inflamação porque a lesão tá lá, tudo que ela aumentar a inflamação, porque a inflamação ela não é compartimentada, né? Ela é sistêmica. Então eu digo para as pacientes que a paciente com endometriose, ela tem um copinho sempre meio cheio de inflamação. Então qualquer coisinha a mais vai fazer diferença na dor, na fadiga, na distensão abdominal, na disposição, certo? Muito se fala também da caseína, né? Porque nós somos a única espécie que consumimos leite de outra espécie depois de velho, né? Então, não é que a gente tenha que banir o leite de vaca da alimentação, mas as pacientes com endometriose que têm já uma inflamação do copinho meio cheio, a caseína, que não é a questão da lactose, a caseína que é a proteína do leite, ela sempre aumenta a inflamação. Às vezes a pessoa tem um estilo de vida que ela não tem endometriose, não tem estresse, dorme cedo, não tem nenhum problema que aumenta a inflamação, porque o estado de alerta e preocupação aumenta a inflamação também. Sentimentos negativos não processados persistentes aumentam a inflamação. Já está comprovado, gente, cientificamente. Né? Isso não é uma declaração esotérica, não é, né? É científica. Então, a pessoa que ela diminui a caseína, ela diminui a inflamação, melhora a dor. E não é só de endometriose. Pessoas com artrite, problemas inflamatórios de rinite, respiratório, bronquite, problemas de pele, dermatite, melhoram muito. Mas não é que o leite causou isso. Mas a pessoa tem uma condição de fragilidade já, uma predisposição inflamatória. Então, quando ela reduz gatilhos inflamatórios, ela melhora. Vocês querem saber o que inflama demais e não é comida? Bom, bebida alcoólica é inflamatório, sempre.
né, em qualquer dose. Isso é muito controverso, deixa para um outro capítulo. O que é inflamatório? Privação de sono. Gente, tem um livro que inclusive o Matheus compartilha dessa ideia, um dos livros mais importantes que todos deveríamos ler como um livro inicial de medicina integrativa, chama Por que Dormimos? Esse livro, ele é escrito por um dos maiores pesquisadores da ciência do sono da Universidade, se eu não me engano, de Berkeley, nos Estados Unidos. E ele já comprova, quem não dorme no horário certo, na qualidade correta, ideal, e na quantidade mínima, tem 5 vezes mais chance de ter câncer, Alzheimer, demência, diabetes, pressão alta, que é todo um desbalanço neuroendócrino que a gente estava conversando, né? Então, a paciente com endometriose, ela não pode ter noites mal dormidas, mas às vezes a pessoa que está num ciclo de estado de alerta, ela já não consegue dormir bem há muito tempo. E o formato das fezes, o hábito intestinal é um termômetro da saúde imunológica inflamatória. Por isso que a paciente com endometriose ela não pode deixar de ter esse acesso à informação da saúde integral, não só como tratar a endometriose, mas como tratar o que levou ela a ter endometriose. Então, dos pilares da saúde, alimento, quanto mais natural, menos processado. Pilar do sono, e não dá para negociar. Qualquer investimento em saúde não será eficaz se não tiver respeitado o sono em quantidade, qualidade e horário determinados. E não adianta você tratar qualquer pessoa com condição de dor crônica, seja endometriose ou outra causa, se ela não dormir bem. A primeira coisa, ela precisa dormir. Por quê? À noite, quando a gente dorme, a gente tem reparo das células inflamatórias, células cancerígenas, de dor, neurotransmissor do bem-estar, neurotransmissor da saciedade, regula a insulina, pressão arterial, memória, tudo, gente. Vamos falar urgentemente disso, vamos falar e contar isso para todo mundo. Terceiro pilar, pilar do movimento, que é o pilar, né, que a saúde integrativa propõe. E não é simplesmente atividade física, que é o que o Matheus fala, né? Movimento corporal. Tem que ser algo que você goste de fazer, porque não pode ser tortura, tem que ser prazeroso, você tem que encontrar qual é o seu, mas tem que ser algo que você consiga praticar com regularidade. O que importa é regularidade, não é intensidade, porque os estudos mostram que exercícios físicos muito intensos, tipo crossfit e assim por aí, eles aumentam a inflamação, baixam o sistema imunológico. Quando você conversa com qualquer nutricionista ou endocrinologista esportivo de alta performance, eles precisam suplementar para não baixar a imunidade, porque baixa. Por que teve tanto atleta que morreu de Covid? Por causa disso. Então, o movimento corporal, ele estimula você a respirar melhor, então você leva oxigênio. O oxigênio é a principal fonte de energia para o corpo, né? Ele leva oxigênio para os tecidos, para as células. Quando você se movimenta, você está lubrificando a articulação, você está levando o sistema imunológico para o seu corpo, distribuindo, né? Então, o movimento, ele é remédio, certo? E o quarto pilar, que é o mais importante e o mais difícil, na verdade, o mais importante é o sono, né? Todos são importantes, mas eu diria que o sono, ele é inegociável, que é o pilar do silêncio mental, que é o oposto do alerta que a gente falou tanto aqui. E o pilar do silêncio mental, ele não é algo conscientemente programável. Por quê? Quando você vai conversar com um psicólogo, um psicanalista, um estudioso de comportamento humano, eles falam o seguinte, que nós somos regidos pelo inconsciente. Só que o inconsciente, dificilmente a gente acessa normalmente no dia a dia, porque ele está guardado numa caixinha blindada, que a gente fala que é a caixinha de Pandora. Todos os sentimentos negativos, não felizes, eles foram guardados lá para ter uma sobrevivência psíquica. Às vezes, a gente tem uma lembrança psíquica no inconsciente que nem foi muito grave, mas doeu muito e a gente guardou
para poder sobreviver e fazer as coisas. Isso acontece com luto, com situações afetivas quando a gente é criança e a gente não tem uma maturidade psíquica, um preparo, a gente fica muito mais vulnerável para sequelas psíquicas. Porque nós temos a infância que conseguimos ter, né? E quem nos educou, que foram nossa família, ela também conseguiu oferecer o que ela conseguiu oferecer, tudo bem. E não necessariamente os adultos eles estão numa situação de super autoconhecimento e equilíbrio emocional para poder super bem criar os filhos sem sequelas afetivas, porque isso é natural do ser humano. Só que a maior parte das vezes que a gente encontra uma mulher que exige demais dela mesma a ponto de colocar a própria saúde em risco e ela não consegue parar porque ela está no modo automático do inconsciente, existe uma causa para isso no inconsciente. E ela só vai descobrir se ela quiser ingressar numa jornada de autoconhecimento. E aí existem várias práticas que cada um vai se identificar e seguir, né? Seja psicanálise, meditação profunda, mindfulness e assim por diante, né? Eu costumo falar que o pilar do silêncio, ele tem 2 cerejinhas do bolo, junto com o pilar do silêncio, que é o pilar do autoconhecimento, porque na verdade, quando você não consegue entender o que está se passando no seu inconsciente, você não consegue ter acesso a um autoconhecimento suficiente, você não consegue manter uma rotina de autocuidado. Muitas vezes você se auto-sabota e isso não é consciente. Não existe autocuidado, nem pilar do silêncio, a gente não vai conseguir respeitar nenhum desses pilares que eu falei dos 4, se a gente não se desenvolver um sentimento genuíno de auto-amor, auto-compaixão. E quando a gente estuda nas filosofias espiritualistas e até na yoga, né, na meditação mais profunda, o indivíduo ele só consegue atingir a verdadeira felicidade quando ele entende o que é solitude. A solitude é você estar só, mas você se sentir pleno, cheio por dentro o suficiente, acompanhado de você mesmo. E quando a gente consegue atingir isso, é claro que isso daí cada um tem o seu caminho, não existe mais preocupação com a autossabotagem, porque você está totalmente conectado com a sua essência, com o verdadeiro significado da tua existência. E isso não é religião, isso é saúde espiritual. Eu falo que o pilar do silêncio, ele tem essas 2 cerejinhas, que é o pilar do autoconhecimento e o pilar da saúde espiritual. Porque assim, a paciente ela vai ter acesso a tudo o que levou ela a adoecer, não só de endometriose, como outras condições. E os estudos mostram, gente. Eu fiz um mestrado que estudou várias proteínas expressas nas pacientes com endometriose profunda intestinal, das piores formas. E o que eu encontrei? Que existem proteínas no corpo dessas mulheres que são as mesmas proteínas que a gente encontra em casos de doenças autoimunes, câncer, doenças inflamatórias. E isso já está documentado cientificamente. A mulher com endometriose ela tem mais chance de ter tudo isso. Mas qual foi a conclusão que eu cheguei do meu mestrado? Não foi a endometriose que levou ela a ter tudo isso. É uma condição de desequilíbrio inflamatório e imunológico que predispõe a mulher a ter tudo isso, não só endometriose, como câncer, doença inflamatória e assim por diante, doenças da tireoide. Então, quando você empodera a paciente de um tratamento integrativo, você não está falando só de endometriose, você está falando de uma saúde integral de tudo da mulher, porque eu costumo falar, nenhuma conquista ou investimento na nossa vida faz sentido se a gente não estiver inteiro. Então, a gente tem que entender que os pilares da saúde integral, toda vez que a gente não conseguir respeitar, a gente vai pagar a conta do cartão de crédito com alguma doencinha. Não tem jeito, gente, isso é matemático. Não tem como mudar, porque isso é biológico, é neuroendócrino, não é opcional. Tá bom? Como o congresso é de medicina integrativa, eu foquei aqui a conversa mais voltada para o aspecto integrativo do tratamento,
Mas é claro que assim, existem muitas pautas para se falar de quando a paciente precisa de uma cirurgia, tratamentos hormonais, alopáticos e assim por diante. Basicamente, o que eu posso dizer para vocês? Todos os tratamentos que não sejam cirúrgicos, eles têm o foco em reduzir a inflamação e melhorar o sistema imunológico para reduzir a chance dela ter novos focos. Mas os focos que já estão enraizados, eles podem continuar crescendo, estimulados pelos estrogênios dos ovários que ainda são jovens. Então, cuidado, né? Não dá pra gente propor um tratamento não cirúrgico e não acompanhar a progressão de lesões. Mesmo que ela fique sem dor, ela tem que ser acompanhada, essa paciente, para não trazer situação de risco maior lá pra frente, tá bom? E a cirurgia, apesar dela ser muito mal falada, entre aspas, ela é uma oportunidade abençoada de você recomeçar quando você precisa de uma cirurgia, né? A cirurgia é o único tratamento que remove as lesões e você pode recomeçar, né? Então, desde que seja bem indicada, quando bem indicada, feita por especialistas em endometriose, você tem uma chance de sucesso de mais de 99%, tá bom? Então, eu queria muito agradecer, gratidão a toda a família Vida Veda, ao Matheus, por essa atividade maravilhosa que vocês desenvolvem. Eu me sinto parte integrante da família Vida Veda. Gratidão pela oportunidade de poder passar o meu conhecimento, ajudar mais pessoas. E eu estou disponível nos meus canais aí, para quem quiser tirar dúvidas comigo, tá bom? E espero vocês então numa próxima oportunidade. Gratidão.